Olá, nerds, sejam bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal. Vou fazer exercícios agora para vocês do capítulo 5, segunda série, Física 1. São exercícios de campo elétrico uniforme. Dá uma olhadinha no que eu trouxe aí para vocês, ó. Bom, nós estamos falando da questão de número 1, a questão do capítulo 5. Observa a figura da questão, uma figura grande, onde você tem algumas cargas elétricas já na figura, observa. Uma coisa que a gente aprende em campo elétrico é que a carga positiva ela gera campo para fora e a carga negativa gera campo para dentro. Já observou isso aí? Eu consigo ver pela figura umas setinhas aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó, para você tentar ver um pouco melhor, olha só. Dá para ver umas setinhas aqui, né? Aqui, ó, observa, ó. Tem umas setinhas para fora da carga. Vê se você observa que a setinha tá saindo da carga, olha só. Aqui também, ó. Olha as setinhas aqui, ó. Ó, consegue ver? As setinhas também, ó, saindo da carga, observa. Essas duas cargas, elas têm o mesmo sinal. Elas são duas cargas positivas. Só que tem uma coisa. Você consegue perceber também que essa daqui, ó, tem muito mais linha do que essa daqui, ó. Se você olhar próximo dessa, você vê muito maior a concentração de linhas do que próximo dessa daqui. Olha só. Isso mostra pra gente que essa carga da direita, ela é maior que a carga da esquerda. Olha só. Se eu olhar para essa carga 2 aqui, para essa figura 2, perdão, eu vou ver aqui, ó, entrando, dá uma olhada, ó. Tá vendo? Entrando. Então, é porque essa carga aqui ela é negativa, tá entrando. E essa daqui tá saindo, ó. Dá uma olhada, ó. Ó, ela saindo. Tá vendo lá? Essa daqui, ó, ela tem uma carga positiva, observa. Essa tem uma carga positiva. Não sei se você consegue perceber agora, mas você tem também muito mais linha na carga da direita do que na carga da esquerda. Consegue perceber de novo? Ó, tem muito maior concentração aqui do que essa aqui, ó. Se você comparar a concentração de linhas, essa parte que está por dentro aqui, ó, dá uma olhada, ó. Se você comparar essa parte por dentro aqui, tá vendo? Com essa parte aqui, ó, também por dentro. De novo, né? Essa daqui é Qzão, essa daqui é Qzinho, né? Mais uma vez, você percebe que uma é maior do que a outra, né? Quando eu venho para cá para baixo, dá uma olhada nessa figura agora de baixo aqui, ó. Olha, essa daqui e essa daqui, ó, vê se você percebe, ó. Essa da esquerda tá saindo, ó, a setinha saindo. Essa da direita tá entrando, ó. Agora, faz aquela comparação que eu te falei, ó. Olha o número de linhas, ó. Se você observar, todas essas linhas que saem aqui, ó, chegam lá do outro lado, tá vendo? E essas três linhas que saem aqui, chegam do lado de cá também, ó. Ou então, se você olhar a simetria, ó, passa uma reta verticalzinha assim, ó, e olha agora, compara agora o lado esquerdo com o lado direito. Vê se você não percebe uma simetria. Isso mostra que essas cargas são iguais, né? Então, essa carga daqui que está entrando é negativa, essa que está saindo é positiva, mas as cargas têm uma simetria. Olha, só para você comparar aqui em cima, você vai perceber que aqui em cima não existe essa simetria, né? Se você olhar agora, ó, o lado esquerdo e o lado direito, você vai perceber que o lado direito tem muito mais linha que o lado esquerdo. Dá uma olhada. A mesma coisa acontece nessa daqui do lado, ó. Mesma coisa acontece nessa daqui. Se você passar uma linha de simetria no meio das cargas ali, ó, você vai perceber que o lado direito tem mais linhas, tá vendo? Isso vai mostrando o módulo, né? Quem é que tem maior módulo. Então aqui elas têm módulos iguais. Olha essa daqui também, vê se você já não percebe a simetria de cara já, ó. Só de olhar para a figura já dá para ver bem a simetria do lado esquerdo com o lado direito, olha só. E não sei se você já viu, mas as cargas, elas têm, ó, sinais positivos, ó. As setinhas estão tudo para fora, tá vendo? Então são sinais positivos. São cargas também idênticas, devido à simetria do sistema, né? Olha lá. Então a pergunta da questão é a seguinte, ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença seguinte, na ordem em que aparecem. Nas figuras, pontinho, pontinho, as cargas são de mesmo sinal.
Bom, as figuras em que as cargas são de mesmo sinal são as figuras 1 e 4. Vê se você consegue ver isso aqui, ó. As figuras 1 e 4 têm mesmo sinal. Vê se você percebe. Inclusive são positivas, né? Tá vendo lá? Eu até marquei aqui, ó. Tá pequenininho, né? Mas foi escrito quando a gente estava naquele zoom lá, né? Ó, são positivas, ó. Então essa daqui é 1 e 4. 1 e 4. E nas figuras, pontinho, pontinho, as cargas têm magnitudes distintas. Foi aonde eu escrevi Qzão e Qzinho. É 1 e 2, olha só. Resposta deu a letra A, tá vendo aí? Show de bola? Bastante atenção quando você estiver fazendo análise dessas figuras, por conta exatamente desse campo elétrico. Isso é conhecido como linhas de campo. Elas representam o campo resultante que está atuando nessa região. Tá beleza? Foi mal, eu acho que eu dei uma pancada no microfone aqui, deve ter feito um barulhão aí. Mas a gente não edita a aula aqui não, aqui é num take só, hein? Começa e vai, hein? O que acontecer, aconteceu. Você deve estar escutando alguns barulhos ao meu redor aí. Eu tô na minha varanda aqui de casa, fazendo essas gravações maravilhosas. Mas olha só, a luz é uma onda eletromagnética, isto é, a propagação de uma perturbação dos campos elétrico e magnéticos locais, né? Analise as afirmações a seguir que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico. Bom, olha essa primeira aqui. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força. Correto. Olha só. Se eu voltar aqui, ó, aproveitar uma figura aqui, ó. Opa. Ó. As linhas de campo, elas são tangentes, ó. As linhas de campo, desculpa, o vetor campo elétrico. Ele é tangente às linhas de campo e no mesmo sentido que ele. Olha só, aqui está o vetor campo elétrico, ó. Tangente às linhas de campo e no mesmo sentido. Se eu fosse desenhar o vetor campo elétrico aqui nesse ponto, ó, eu ia ter que desenhar a reta tangente, ó, e o vetor campo elétrico, ó, no mesmo sentido, só que o mesmo sentido é pro lado de lá, seu bunda mole. Né, porque ele está saindo daqui para ir pro lado de lá. Ó. Esse é o vetor campo elétrico, tá vendo? Então, essa número 1 é verdadeira, né? O vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de força ou às linhas de campo. Um campo elétrico uniforme se caracteriza por ter as linhas de força paralelas e igualmente espaçadas. Perfeito. Todo campo elétrico uniforme, ele tem as linhas de campo sempre assim, ó. Linhas de campo, como eu te falei, ou linhas de força, né? Do lado de cá, ó, nós teremos a placa de sinal positivo e do lado de cá a placa de sinal negativo, olha lá. Então aqui, ó, a placa de sinal positivo e o lado de lá a placa de sinal negativo. E o campo elétrico uniforme daqui para lá assim, ó. Esse é o céu. O campo elétrico conhecido como uniforme. Observa que as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, tá vendo? Esse é o céu. O famoso céu, campo elétrico uniforme. Então essa segunda é verdadeira também. Agora olha a terceira. O número de linhas de força por unidade de volume de um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas do corpo. Falso, não é unidade de volume, é unidade de área. Quando a gente for falar um pouquinho mais à frente, daqui a um módulo ou dois, nós vamos começar a estudar os condutores e vamos perceber que as cargas elétricas elas sempre se espalham na casca do condutor. Não existe nada dentro do volume dele, somente em sua área de superfície. Então, quanto maior for a concentração de cargas nessa área de superfície, maior tende a ser a quantidade de campo elétrico gerado. Então, o número de linhas de campo elétrico é proporcional à quantidade de quantidade de carga no corpo. Mas esse número de linhas é em função da área e não em função do volume, tá beleza? Então as corretas são 1 e 2, ó. Show de bola? Tem até uma lei, que é chamada de lei de Gauss, que nos prova essa número 3, tá bom? Mas aí já é viajar demais. Olha essa próxima aqui. Essa próxima é bem legal. Muita atenção quando a gente estiver falando nessa questão. Mais uma vez é uma questão de figura para a gente fazer a análise, mas a gente vai ter que fazer uma boa análise dessa figura. Dá uma olhadinha aí. A figura a seguir representa as linhas de campo elétrico de duas cargas pontiformes, né? Dá uma olhada lá, você já conseguiu ver o sinal? Não sei se dá para você ver bem aí, ó, a setinha, mas as setinhas estão assim, ó. Ó, observando, ó. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Ficar mais fácil da gente observar, ó. Só tô ajeitando a setinha do jeito que ela foi colocada aí, tá bem? Veja só.
Você consegue ver as linhas saindo do B e entrando no A? Consegue ver isso? Isso significa que o B ele tem sinal positivo e o A sinal negativo. Isso a gente vê pelas linhas, né? Uma outra coisa também que eu vejo é que eles não têm o mesmo módulo, olha só. Se eu olhar essa distância aqui entre eles, ó, eu vou pegar o ponto médio dela, ó. E agora eu vou comparar o lado esquerdo e o lado direito, ó. Quando eu comparo eu vejo que o lado direito tem muito mais linha. Mas a gente pode até fazer uma contagem, se eu quiser aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas que estão saindo de B, mas não chegam em A. Tá vendo? Essas 8 linhas marcadas, elas saem do B, mas não chegam em A. Essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saem também de B, mas essas chegam no A. Então, em B, está saindo o dobro de linhas que chegam em A. Você consegue perceber isso? Isso vai me ajudar numa das respostas aqui, olha só. Já ficou no mesmo tamanho certinho? Ainda não? Ainda não? Já está no tamanho? Já está. Ó, a figura seguinte então representa as linhas de campo. Com base na análise, responda. Letra A. Quais são os sinais das cargas de A e B, né? Então a gente já respondeu. A carga de A é negativa e a carga de B é positiva. Beleza? Isso a gente vê na figura com o sentido da setinha. A negativa tem sempre a setinha entrando, a positiva tem sempre a setinha saindo. Tá beleza? Letra B. Crie uma relação entre os módulos das cargas. Aí vem aquilo que eu tinha falado para você de você contar, né? Quando você conta, você percebe que a carga de B tem o dobro do número de linhas que chegam na carga de A. Só não se esqueça que elas têm sinais opostos, né? Então, o ideal é que você fizesse essa relação usando os módulos, né? Show de bola? E letra C. Seria possível as linhas de campo elétrico se cruzarem? Olha, não. Repara bem. Quando a gente fala do campo elétrico, o campo elétrico ele é tangente às linhas e no mesmo sentido do campo, né? Então, se eu fizer aqui, ó, uma linha tangente no mesmo sentido do campo, o campo está para cá, ó. Se eu tivesse agora uma outra linha se cruzando com essa nesse ponto, haveria um outro campo elétrico, né? E isso não é possível, porque senão nós teríamos no mesmo ponto campos elétricos diferentes. Então essas linhas de campo, elas já representam o campo elétrico resultante gerado pelas duas cargas A e B. Então, essas linhas que a gente está olhando são as linhas resultantes de A e B juntinhas, tá bom? Então, na letra C, seria possível? Não. Isso faria com que nós tivéssemos mais de um campo elétrico no mesmo ponto da figura. E isso não é possível, pois o campo elétrico fica tangente às linhas e no mesmo sentido que ele. Olha, essa número 4 é uma excelente questão também. Ela vai tratar, essa número 4, de um campo elétrico de placas infinitas. Olha só, a figura a seguir mostrará uma visão lateral de duas placas finas não condutoras paralelas e infinitas. Olha, uma coisa importante quando a gente fala dessas placas infinitas é que elas geram um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico constante. Então existe um campo elétrico constante próximo dessas placas, né? E como elas são infinitas, é muito longo. É como se fosse a Terra. A Terra ela é uma esfera, mas a sua superfície ela acaba sendo uma linha reta para a gente, plana, como se ela se comportasse como uma placa infinita de campo elétrico uniforme. Show de bola? Bom, se a gente observar aí a nossa figura, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu posso marcar, quer ver? Deixa eu até fazer aqui para o lado, ó, só para a gente poder... Eu vou supor sinais, tá bom? Eu vou supor sinais. Eu vou aumentar um pouquinho assim, só para ficar mais fácil da gente poder ter uma distância maior para enxergar melhor, tá? E como eu te falei, eu vou supor sinais. Eu vou supor que essa daqui de cima é positiva, a de baixo negativa, tá bom? É só fazer uma suposição de sinal, tanto faz a escolha que você faz, tá legal? Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ficou muito no alto. Só para a gente conseguir fazer as duas resultantes. Agora sim. As duas placas possuem densidades uniformes de carga, né? Então a carga se distribui de forma igual, né? E elas têm módulos e sinais contrários. Tem módulos iguais e sinais contrários. Uma é mais, outra é menos.
o módulo do campo elétrico E devido somente a uma das placas. Repara bem, uma das placas gera um campo elétrico E constante ao longo de sua superfície. Então, a placa positiva sozinha gera um campo E ao longo de sua superfície. A placa negativa sozinha gera um campo E ao longo de sua superfície. Se eu for representar, ó, eu vou fazer primeiro, de verde, os campos. Olha só. A placa positiva. Observa só a positiva, tá bom? Só a positiva. A positiva, ela gera campo para fora, em cima dela, ó, que eu vou chamar de campo E. Gera um campo aqui no meio, também para fora, olha. Certo? Também E. E vai gerar um campo aqui também, ó, E. Observa? É sempre para fora, né? Então ela vai gerando campo para fora. A placa, por exemplo, se eu tivesse uma carga aqui, ó, positiva, ela sempre estaria gerando campo para fora. Observa, como se ficasse um solzinho ela, né? Ela faria isso aqui, ó. Opa. Ela faria isso aqui, ó. Eita, cara. Por que você tá fazendo isso? Que engraçado, olha. Ele joga pro alto. Ah, então não vou fazer essa. Ó, aqui gera sempre para fora, dá uma olhada, ó. O que eu tô fazendo é isso ali em cima, eu tô também empurrando para fora, ó. A placa positiva, ela gera para fora, para fora, para fora, tá vendo? Eu agora vou fazer o desenho da negativa. A negativa eu vou fazer de rosita. A negativa, ela gera campo para dentro. Observa agora, hein? A negativa gera campo para dentro. Veja. Para dentro dela, ó. A negativa gera campo para dentro. Os vetores, eles acabam impulsionando para dentro, ó. Não é para positivo agora, é para negativo, hein? Observa. É para essa aqui, ó. Essa negativa, ela gera para dentro, para dentro, para dentro. Olha lá. Tem que ser sempre para dentro da placa negativa, tá vendo aí? Quando eu observo a figura agora, eu vou tirar uma resultante entre esses dois campos. Então aqui fora, quando eu olho esse e esse aqui, ó, eu tenho dois campos em sentidos opostos de mesmo módulo. Então esses campos, eles se anulam. Então, em cima e embaixo, o campo elétrico resultante é zero. Tanto em cima quanto embaixo, o campo elétrico resultante é nulo. Agora, aqui no meio, eu vejo dois campos para baixo, ó. Isso significa, então, que a resultante é para baixo, assim, ó, de dois campos, né? Eles estão se somando, valendo duas vezes o E, né? Porque a gente está somando os dois agora, os dois campos para baixo, né? Então ficou 0, 2E e 0. E essa última aqui, a número 5, junto ao solo e a céu aberto. É mais uma questãozinha de campo elétrico uniforme. Você consegue ver pela figura que é um campo elétrico uniforme? Olha as linhas de campo ali, ó. Olha aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Olha as linhas de campo aqui, ó. Para baixo, ó. Consegue ver as linhas de campo para baixo? Olha aí. Precisava fazer tudo, Vidal? Não, não precisava, mas é porque eu gosto. Tá vendo lá? Então as linhas de campo estão tudo para baixo ali. Aqui tem uma cargueta, ó. Tem uma cargueta aqui, ó. Tá vendo? Vou passar aqui uma referência na vertical nessa cargueta. Só pra gente ter uma referência ali, ó. Ele já colocou até do lado, carguinha Qzinho, massa Mzinho, olha lá, junto ao solo, a céu aberto, campo elétrico da Terra, é 150 newtons por coulomb e está dirigido para baixo. Então, esse campo aqui, ele vale 150 newtons por coulomb, direcionado para baixo, tá vendo? Aqui tem uma carga, ó. Adotando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, atenção, todas as vezes que ele diz que tem gravidade, significa que tem força-peso.
Isso é muito importante. Então, a primeira força que a gente vai marcar nessa carguinha é a sua força peso, devido à ação da gravidade. Observa que só existe o peso por conta da gravidade. A gravidade é que faz o peso existir. Pode ter massa e não ter peso, basta que ele esteja fora do campo gravitacional, tá bom? E, desprezando a resistência do ar, calcule a massa mzinha em gramas de uma esfera para que ela fique em, atenção na palavrinha mágica, equilíbrio. Todas as vezes que a gente fala em equilíbrio, a força resultante é nula. Olha só. A força resultante é zero se falar em equilíbrio, tá bom? No campo gravitacional é... Bom, então como a gente já sabe que tem que estar em equilíbrio e a força resultante tem que ser zero, eu preciso encontrar forças em sentidos opostos. Ou seja, isso aqui chama-se equilíbrio, tá lá na lei de Newton... Opa! Perdão? Tá lá, eu sempre faço isso, cara, eu tenho que me acostumar a não fazer. Isso aqui é conhecido como equilíbrio. Para se achar o equilíbrio, eu preciso marcar duas forças, uma em sentido oposto à outra. Como eu já sei que o peso está para baixo, a força que tem que estar para cima tem que ser a força elétrica, olha só. A força elétrica está para cima, anulando o peso para baixo, ó, para manter o equilíbrio, né? Então, força elétrica igual a P. A força elétrica Q vezes E é a relação, né? O peso mg. Não vai substituir aí KQQ sobre D ao quadrado, não, hein? Essa fórmula de força elétrica, KQQ sobre D ao quadrado, é quando a gente tem cargas pontiformes. Nós estamos num campo elétrico uniforme, tá bom? Atenção que a gente vê, até pelo enunciado, né? Que a força elétrica e o campo elétrico, como eles têm sentidos opostos, né? Observa que o campo elétrico está para baixo aqui, ó. E a força elétrica está para cima, né? Então, como eles têm sentidos opostos, isso significa que a carga é negativa. E realmente era, olha aqui, ó, a carga negativa. Mas aqui ela entra em módulo, tá? 4 vezes 10 é menos 6. Olha, o campo elétrico, ele é 150. Você viu lá em cima o campo elétrico? 150. A massa eu não sei e a gravidade é 10, veja só. Ele pede a massa em grama, não esqueça disso, tá bem? Então, fazendo a continha, olha só. Eu vou cortar esse zerítio aqui, ó, com um zerítio do lado de lá, tá vendo? E aí 4 vezes 15 dá 60, né? Fica 60 vezes 10 a menos 6. Isso, ele quer a massa, está em quilo, olha. Ele quer a massa em grama, então eu tenho que tirar 10 a menos 3 disso aí, né? Então isso é 60 vezes 10 a menos 3 gramas. Para a gente passar de quilograma para grama, a gente coloca 3 zerinhos, lembra? Então, se eu transformasse isso aqui em grama, ó, 1 quilograma, ele é 10 ao cubo gramas. Aí quando você bota ali 10 a menos 6 vezes 10 ao cubo, dá 10 a menos 3, tá vendo? Aí fazendo a continha final aqui, ó, isso vai dar 6 vezes 10 a menos 2 gramas, ou então 0,06 gramas. Show de bola? É isso. Bom, fechamos? Tamo junto? Não se esqueça, bastante dedicação, fique em casa, qualquer coisa grita você daí que a gente responde daqui. Estamos fazendo tudo aqui, hein? Um beijo grande, fica na paz da física.